A gente sabe que Jesus está voltando. Amém. E a gente já está firme, não é? Com certeza. As coisas que estão para acontecer, que nós vamos estudar um pouquinho hoje, né? A gente vê que não será uma coisa, não será nada fácil, né? Verdade. Então nós temos que estar preparados quando? Agora, né? Vamos deixar para estar preparado no final, tá bom? Então, vamos estar chegando os livros aqui. A gente vai estar abrindo no capítulo, deixa eu ver aqui, 39. Simone vai precisar do livro? Simone está sem óculos. Não, ela sem óculos. Então vamos acompanhar a leitura. Mas antes de acompanhar o estudo aqui, vamos fazer uma breve oração. Amém. Para a gente pedir a orientação do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome. Sempre, Senhor. E obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui diante da sua presença. Nós vamos abrir a tua palavra. Fale aos nossos corações. Fale, por favor, Senhor. Para esse momento que nós estamos vivenciando, que haja uma preparação urgente em nossas vidas. Dessas bênçãos lhe pedimos em nome de Jesus e vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Para a preparação da crise, existe alguma, vamos dizer assim, aplicação que nós podemos fazer para estar pronto? Sim. Há uma crise que está se aproximando, sim ou não? Sim. E como que a gente se prepara? Então, nós precisamos estar preparados para essa crise. Então, vamos ver aqui, né? Hoje, um pouquinho, não vamos falar da preparação em si, mas vamos falar do que vai estar acontecendo nesse momento, tá bom? Tá. Então, abram suas Bíblias, antes de abrir aqui o estudo, abram suas Bíblias no livro de Sofonias, óculos. Profetas menores. Né? São os profetas menores. É sempre uma dificuldade, né, quando a gente fala assim de profetas menores, né? Depois de Daniel. Passa Daniel. Depois do Daniel. Vai passando, vai passando. Vai Depois passar Abacuque. Naum, Abacuque. Abacuque, vai passando Abacuque. Aí depois de Abacuque você chega em Sofonias. É que confunde mesmo, Marcelo. Verdade. Até hoje eu não consegui gravar ainda a sequência deles, né? Sim. Mas vamos lá, livro de Sofonias, capítulo número 1, né? Versículo 14 em diante, diz assim o subtítulo. Aqui no meu tem um subtítulo, não sei se no seu tem, mas o meu tem um subtítulo. O grande dia de Yahvé. Então vamos ver. Aqui diz assim, a partir do versículo 14. Todos acharam? Amém? Amém. Eis que o grande dia de Yahvé, o Senhor, breve virá. Está bem próximo e vem depressa. Contudo, ouve com atenção. O dia de Yahvé será muito amargo. Até os homens mais poderosos da terra tremerão e clamarão. Nossa Senhora. Porquanto, aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, dia em que o chofar, a trombeta, irá gritar os alertas de guerra contra todas as cidades fortificadas e contra todas as torres altas. Então, afligirei sobremaneira a humanidade e os homens vaguearão sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor. Seu sangue se derramará como pó e as suas entranhas como esterco. E, versículo 18, e naquele dia, nem a sua prata, nem todo o ouro poderão livrá-los da ira de Yahvé. O fogo do zelo do Senhor consumirá o mundo inteiro, porquanto ele dará um fim repentino e implacável a todos os que vivem sobre a face da terra. É forte isso, né? Muito. Na minha tradução é um pouco diferente, né?
uma linguagem um pouco mais nova, mais atual, vamos dizer assim, mas é a mesma coisa da sua. Então, o dia do Senhor, a vinda do Senhor, a aproximação da vinda de Jesus, é bom ou é amargo? Bom para uns e amargo para outros. Né? Bom para uns e amargo para outros. E a gente estará onde nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo? Fugindo. Fugindo? Em fuga. Em fuga, ou Perseguido ou morto. Ou preso nos calabouços. Então, o dia do Senhor, a vinda do Senhor, é o que mais desejamos, sim ou não? Sim. Mas antes de acontecer a vinda do Senhor, nós temos essas coisas que vão acontecer. É necessário estar pronto? Sim. Sim. Então, vamos para agora o livro, o capítulo 39, a angústia, que nós vamos começar a ler, já lendo o segundo parágrafo, ok? Quando ele sair do santuário, quem vai sair do santuário? Jesus. Trevas cobrirão os que estiverem vivos na terra. Irmãos, haverá uma escuridão. A terra é uma opinião que eu tenho. Eu já li algumas coisas no Espírito Ofensivo que falam comigo sobre isso. A terra ela vai se envolver numa grande o quê? Tribulação. Trevas. Imagina isso, irmãos. Imagina esse momento que a terra fica toda escura. Traz um pânico ou não? Traz. Então aqui, o livro do Grande Conflito está dizendo claramente aqui que quando ele, Senhor Jesus, sair do santuário, trevas cobrirão os que estiverem vivos na terra. Se você estiver vivo na terra, essa escuridão vai te alcançar, sim ou não? Sim. E aqui fala, os justos viverão à vista de um Deus santo, sem o quê? Intercessor. As restrições sobre os ímpios serão o quê? Removidas. E Satanás terá o controle o quê? Total sobre os impenitentes. Resistiram com persistência quem? Ao Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo. Eles resistiram, eles rejeitaram, eles não quiseram o Espírito Santo. E ele finalmente será o quê? Retirado. Então, Satanás afundará a população da terra em uma grande angústia final. Os anjos de Deus pararão de conter os ventos atrozes da perversidade humana. O mundo inteiro será envolvido em ruínas mais terríveis do que aquela vivenciada na antiga Jerusalém. E o que me chama a atenção aqui, essa parte final, diz assim: existe forças já preparadas, aguardando somente a permissão divina para espalhar destruição por toda parte. Falei, misericórdia. Já existem forças preparadas para causar o quê? Uma destruição. Eu estava vendo, eu tenho, no caso eu tenho um livro, meu filho tem outro, eu tenho um livro do Roger Monet, e o Isaac tem um livro retirado do Mundo das Trevas, esqueci o nome desse livro de Gabriel, que fala que existe realmente uma força preparada, que eles nunca atuaram, eles são conhecidos como os anjos, já falei isso aqui várias vezes, eles são conhecidos como os anjos opressores, eles nunca atuaram. O Criador nunca permitiu que eles atuassem. Aonde eles ficam? Eles ficam nos laboratórios subterrâneos da terra. Só trabalham ali. Mas Gabriel fala que no final dos tempos, o Criador, ao soltar os ventos, vai permitir que essa categoria de anjos destruidores saiam para fazer o que querem fazer. Aqui, irmãos, é um livreto muito antigo. Comentário de Ellen White, né? E eu gosto desses livretos muito antigos, porque tem algumas coisas que talvez não estão colocando mais nos livros, né? E esse livreto diz assim, na página 39, Crise Vitória, é o nome do livreto.
Ele é bem antigo, esse livro. Ela diz o seguinte: olha, o mundo civilizado se transformará em uma imensa horta de ladrões e assassinos. A razão pela qual a confusão reinará em todas as partes. Nações inteiras, precipitação na anarquia. O que é uma anarquia? É confusão generalizada. Leandro, é uma ausência de governo. Não existirá agora mais leis. Ordem, né? Não tem mais ordem. Não tem mais disciplina. É a ausência de autoridade. Então, que fala, nações inteiras, precipitação na anarquia e na ilegalidade. Soltar-se-ão todos os elementos da paixão humanas, e as contendas e o derramamento do sangue encherão a terra de angústia. Só imagina isso, irmãos. Além disso, permitir-se-á ao maligno ter domínio sobre o quê? Deus agora lhe permite que Satanás venha ter domínio sobre a natureza. Domínio sobre a natureza, domínio sobre as forças destruidoras da natureza. Em consequência, produzirão espantosos terremotos que semearão a desolação sobre a terra. Então o inimigo agora vai ter carta branca. Ele vai tocar nos elementos da natureza. Ele levantará grandes terremotos para matar muitas pessoas. Todas as cidades inteiras também serão destruídas. É um momento crítico que a terra vai passar. Você falou que 2/3, né, da humanidade. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá. O livro de Zacarias, capítulo 13, a partir do versículo 8. Logo depois de Sofonias, né? Logo depois de Sofonias, você vê uma coisa bem interessante que o profeta fala. Zacarias o quê? Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9. Diz assim. Vamos lá, vou dar uma oportunidade para os irmãos. Vou dar um tempo, aliás, para os irmãos acharem aqui. Só você passar um pouquinho, você encontra aqui Zacarias. Vocês acharam? Então diz assim, capítulo 13, versículo 8 e 9. Na minha versão diz assim: em toda a terra 2/3 serão ceifados e perecerão. É muita coisa, não é? Sim. Todavia, a terça parte permanecerá, avisa o Senhor. Versículo 9: farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: eis o meu povo. E ela exclamará: Yahvé, o Senhor é Elohim, é Deus. Amém. Irmãos, 2/3. Aqui estamos falando 2/3 serão ceifados. De 8 bilhões. De 8 bilhões. Eu acredito de uma forma literal. Porque se uma classe de anjos que nunca trabalhou vai trabalhar, muita gente vai ser destruída. A terra vai entrar em pânico. Nações inteiras, irmãos, vão viver uma anarquia. Ninguém respeita mais nada. Nada é de ninguém. O Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala, que ele está freando a obra do maligno, o Espírito Santo não mais irá frear. Irmão Alex, ainda bem que a gente não vai estar aqui, né? Não, a gente vai estar aqui. As pessoas acreditam que a igreja vai ser arrebatada, né? Não vai estar aqui. Como nós estaremos aqui? De que forma, se nós estivermos vivos até lá, iremos suportar isso? Ah, irmão Alex, combativo do Espírito Santo. Claro. Se o Espírito Santo não for com você nesses momentos finais, você suporta? Não. Não. Não vai ser. Então, há forças já preparadas. Sim. Há elementos preparados para essa grande tragédia que vai acontecer. É um lá que chega a dizer que será pior do que houve no cerco de Jerusalém, e a gente sabe o que aconteceu no cerco de Jerusalém.
no cerco de Jerusalém, crianças eram mortas para ser comidas. Isso aconteceu no cerco de Jerusalém. Os pais assaltavam seus filhos, os filhos assaltavam seus pais, vizinhos matavam seus filhos para outros vizinhos comer, no outro dia os vizinhos também queriam que as pessoas matassem seus filhos para irem comer. Primeiramente eles comeram a sola da sandália, mas depois eles queriam comer carne. Então houve algo terrível ali dentro. A fome ali era tão grande que eles começaram a comer ouro. Aqueles que não tinham coragem de assassinar uma criança, eles começaram a comer ouro. E alguns soldados romanos vendo aquilo, eles falaram: estão guardando ouro no estômago. Então abria ali os judeus vivos para arrancar o quê? O ouro. Um arte fala que o Espírito Santo tinha se retirado e o povo escolheu Satanás como seu Deus. Aqui, irmãos, o inimigo nunca recebeu uma ordem para atuar no mundo inteiro. Ele vai fazer o que ele quer, junto com ele os opressores. Precisamos estar prontos ou não? Sim. Sim. Vamos continuar aqui. É por isso, Alex, que hoje eu creio que o Salmo 91 é literal. Sim. Eu vi uma passagem que o pastor falando que vários elementos das 7 pragas é descrito ali no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Olha, vai ser um momento muito triste. Vamos lá por isso, sim, Marcelo. Será um momento de muita tristeza. E esse dia, irmão, não está longe. Sim. Aqui diz o seguinte, capítulo 39. As pessoas acharão que aqueles que honraram a lei de Deus são acusadas do temível conflito e derramamento de sangue que encheu a terra de miséria. O poder que acompanha a advertência final encheu os ímpios da ira, e Satanás despertará um período de ódio e perseguição contra todos que aceitaram a mensagem. Quando Deus retirou sua presença da nação judaica, os sacerdotes e o povo ainda pensavam que eram escolhidos do Senhor. O cerimonial do templo continuou e todos os dias os sacerdotes pronunciavam bênçãos divinas sobre os culpados pelo sangue do Filho de Deus. De maneira semelhante, quando o decreto, deixa eu ver aqui, me perdi. Finalzinho. De maneira semelhante, quando a decisão final do santuário celestial for pronunciada, o destino do mundo for decidido em caráter permanente, os habitantes da terra não saberão. As pessoas a quem o Espírito de Deus foi retirado continuarão a praticar as formalidades da religião. O príncipe do mal nos inspirará a realizar seus planos perversos. Então, nós podemos ver que, claro que as coisas aqui não vão estar bem, mas quando o Senhor parar de interceder, não haverá uma explosão cósmica no céu. Muitas pessoas, o decreto dominical aqui já foi sancionado, porque quando Jesus Cristo ele deixa o santuário, começa então a cair o quê? As pragas. Então isso se remete que o decreto dominical já foi o quê? Assinado. Há uma lei, só que nós seremos acusados de sermos responsáveis pelas destruições eminentes das coisas que estão acontecendo, porque nós estamos vivendo uma vida de desobediência às leis das autoridades. E aí que começa, a perseguição. É aí, irmãos, que nós vamos ver quem somos. Verdade. Aí, oi. Será que vai ter um tempo entre o decreto dominical e até as pragas? Porque aqui fala que as pessoas não vão nem saber que a porta da graça se fechou. Sim. Inclusive, fala que vai continuar a formalidade. Então, assim, quem não for selado vai continuar vindo à igreja. Fazendo as coisas normais. Sim. A dominical é antes das pragas, né? A dominical. É depois do fechamento do Estou Paraná. falando
porque a gente sabe que o decreto dominical vai ser um marco para o fechamento da época. O decreto dominical não é assim que o decreto ele foi assinado hoje e hoje já começa a confusão no mundo. Não é desse jeito. Porque o decreto, ele é lá nos Estados Unidos, vai chegar até o Brasil e todos os continentes. Então as pessoas até lá, vou lhe dar a palavra, as pessoas até lá, elas vão estar vivendo com a sua, vamos dizer assim, com a sua religiosidade, vindo à igreja. Você vai estar vivendo, se você vai estar vivendo normalmente, você está em sério apuros. Porque como conhecer toda a verdade, calma aí, o negócio está acontecendo. E normalmente você vem para a igreja lá no sábado. Não, irmãos. Mamãe fala que é o último período para que você possa ficar aonde? Nas cidades o quê? Grande. Não, mas não é bem assim não. Deixa isso para lá. Olha, isso é alarmismo, irmão. Foge desses pastores. Ou desses homens que vão estar aprendendo isso. Pode falar, Arthur. Então, quando der o decreto dominical, as pessoas vão continuar andando normalmente, como se fosse agora. Sim, mercado. Aí será feito o peneiramento, o joio e o trigo. Sim. As pessoas vão continuar vindo para a igreja adventista, uns muito debilitados e já procurando se fugir porque não tem como comer, e uns desobedecendo. Sim. E com a marca da besta. Sim. E aí vai ser o joio e o trigo. Então, acredito que nesse momento não vai ser mais a igreja, todo mundo vai estar fora. Sim. Né? Aí vai ter o período da perseguição, antes vai ter a perseguição, e depois da perseguição, tem muito enredo disso. Sim. Porque depois, aí sim vai vir o decreto de morte, que é justamente o fechamento Sim. da graça. Para um decreto de morte acontecer, se você conversar com um advogado, uma pessoa entendida, né? Eu falei para a Graça uma vez, como é que funciona isso? Ela falou, tem que mexer na Constituição. Sim. Entendeu? Não é nem uma emenda. Né? Mas hoje em dia eu tenho dúvidas, Alex, porque a pandemia mostrou que não precisou mexer na Constituição. A pandemia mostrou isso. Sim. Para um bem maior, a Constituição, tipo assim... Então, mexer que eu digo na Constituição, Marcela, para mim é ignorá-la. Não, ignorá-la, com certeza. Não é fazer uma reunião, não, é ignorar. Só que, dando um pulo mais à frente, para um decreto mundial, é um decreto mundial de morte, não é um decreto mundial de morte? Sim. Um decreto mundial de morte, né? Já se quebrou o quarto mandamento, agora vai quebrar o outro mandamento, né? Que é não comete que assassinar. Não matarás. Então a permissão vai ser dada. Nesse momento que a permissão é dada ao decreto de morte de forma mundial, coisas anteriormente vai estar acontecendo, não é? Porque não se dá um decreto de morte para qualquer coisa. Você hoje existe países que têm decreto de morte para o quê? Para aqueles que andam com droga. Não tem um país, eu esqueci o nome, que se você entra com droga lá, Indonésia. Ali é um decreto, entrou com droga, você morre. Então tem as suas penalidades ali. Mas um decreto de morte mundial, todas as nações vão chegar num consenso de que tem que matar. Então muitas coisas vão estar acontecendo com esses que estão permanecendo fiel. Então a irmã White ela fala que viveremos uma angústia tremenda, não só da perseguição, mas a maior angústia é qual? Ela fala aqui no livro, a maior angústia é que não temos agora mais um intercessor. Quando o decreto de morte sair, você vai entender claramente que aquele que se encontra lá saiu de interceder, parou de interceder. Não, e no decreto não, Alex. Quando sai o decreto, ainda consegue se salvar. Do decreto de morte. Você quer o decreto dominical. Não, decreto dominical não. Não. Decreto de morte. Decreto de morte. Quando o decreto de morte sair, não há mais um intercessor. Sim. Não sabemos quanto tempo isso será. Creio eu que é pouco tempo. Mas nós sofreremos uma angústia. Porque, irmãos, quando você peca, você vai aonde? Pedir perdão, né? Aí você pensa assim, meu Deus do céu, se ele saiu, será que eu estou pecando? É. Como é que funciona?
não tem mais um intercessor. Quando não tem mais um intercessor, quem se salvou não se perde mais. Quem se perdeu não se salva mais. Finalizou a aula. Aí tudo bem, não se perde e nem se se salva mais. Mas nessa fase ainda a gente morre. Decreto de morte não mais. Porque não é necessária a sua morte, porque a sua morte como mártir, faz com que outras pessoas tomem o quê? Decisões. Vai ser permitido um decreto dominical, como o Marcelo falou aqui, a perseguição é morte, se morre no decreto dominical. Porque uma pessoa morrendo em prol da obra, outras pessoas vão ver e vão tomar o quê? Decisões. As decisões. Mas no decreto de morte, quando sai o decreto de morte, você não morre mais. Entendeu? Vai acontecer 1000 coisas nesse momento, mas você não morre. Você pode estar no calabouço, você pode estar fugindo, você não morre mais. Mas você vai viver uma grande angústia. Quem estará vivo até lá vai saber, porque ele só comenta aqui, né? Como que não ter mais Jesus Cristo intercedendo? Porque nós sabemos que nós somos o quê? Pecadores. Existem algumas pessoas que falam, não, irmão Alex, é tranquilo. Eu já ouvi isso. Porque nós agora vamos ser perfeitos. Então, para que angústia? Não tem uma angústia aqui? Não, tem uma angústia que a Bíblia fala, né? A angústia de Jacó. Irmãos, a gente não sabe. Oi? As pessoas vão clamar aqui, mais para frente vai dizer que A gente clamará deu um clamor dia e noite. que as pessoas vão achar que Deus não está mais ouvindo. A irmã Mate chega a dizer, nesse período de crise, que nós vamos acreditar que Deus nos abandonou. Você alguma vez pensou que Deus te abandonou? Você já pensou assim, falou, meu Deus do céu, Deus me abandonou? Você já parou, teve alguma crise, algum problema na sua vida que você pensou que Deus te abandonou? Tem pessoas que passam por isso, né? É interessante que só a gente que sabe sobre esse decreto dominical, porque você acha que eu conversar com o senhor da igreja, ele não conhece isso. Não, por isso, Virgínia, que é necessário que haja, que Deus vai permitir, uma grande perseguição. Porque pessoas ouvirão, que irão querer saber. Se você não fosse adventista, você não ia querer saber por que estão perseguindo uma denominação religiosa? Sim. Por que estão perseguindo esse povo? Calma aí. Não, porque é seita. Então como nós vamos pensar? Não, tudo bem. Mas não tem necessidade disso. Eles são livres. Então muitos vão vir, homens da lei, doutores vão vir, juízes vão vir, promotores vão vir, porque vão se levar aos tribunais. Sim. E o inimigo, irmãos, ele sabe que tudo isso vai acontecer. A questão hoje, que você tem que sair daqui hoje com esse pensamento é: se eu estiver vivo até lá, como que eu vou passar por essa crise? Como que eu vou enfrentar isso? Porque eu preciso estar cheio do Espírito Santo quando? Lá ou aqui? Aqui, agora. É nesse momento que a gente se enche do Espírito Santo. É nesse momento que nós estamos tomando posições decisivas ao lado do Senhor. Não é esperar amanhã para tomar uma decisão. Não é esperar amanhã para melhorar. Não é esperar amanhã para levar a boa palavra do Senhor. Mas como eu até ouvi hoje uma mensagem que o Marcelo colocou ali para a gente, enquanto estavam trabalhando, se as crises de hoje deixam muitos dos nossos irmãos, ou até mesmo nós, completamente desesperados, como é que então iremos enfrentar a crise no futuro? Se a gente não sabe lidar com a crise hoje, como que nós vamos enfrentar as crises no futuro? Alex, eu fico vendo que por coisas pequenas as pessoas estão tendo muita dificuldade para passar. Coisas pequenininhas, eu falo assim, pô, está sendo um muro, uma barreira tão grande. Imagine quando chegar esse momento decisivo, cara. Sim, irmãos, quando a guerra que tem para explodir, muita gente fica preocupado com a guerra dos Estados Unidos, né? Mas a guerra espiritual, que é muito maior, mais intensa, quando começa a florar, como que você se apresenta nesse momento? Você vai dizer, Senhor, eis-me aqui,
eis-me pronto, estou pronto. Ou você vai tremer e temer, entendeu? Porque vai ser tirada a sua liberdade de ir e vir. No Covid nós vimos isso, né? No Covid, as pessoas queriam entrar no trem. Opa, vai para onde? Não, estou indo para casa. Não, esse negócio não. Passei só na pele, né? Passou isso, né? Vendo pessoas, né? Protetezinho bem. Você querendo ir para algum lugar, você não podia ir. Você queria entrar em algum lugar, em alguns lugares você tinha que mostrar as vacinas, né? Então, assim, isso foi um teste que dá certo. E nessa crise final, irmãos, será que nós vamos estar preparados quando for tirado o seu direito de comer? Todo mundo aqui gosta de comer, sim ou não? Poxa, Alguém aqui já passou fome de não comer durante dias e dias? De o estômago começar a doer? Eu sempre falo para a Adriana fala assim: Alex, eu estou com fome. Eu falei: você não sabe o que é isso. Depois de 3 dias e meio, você começa a sentir alguma coisa. Fome. Eu estava conversando com a esposa hoje, ontem. Eu falei: Adriana, vamos lá que fala que nós vamos ter que saber lidar com 3 coisas: o cansaço, a demora e a fome. Saber lidar com a fome. Então não é um único momento, são vários momentos que nós vamos ter que saber lidar com a fome. Então nós precisamos, como igreja, eu acredito que como igreja hoje, essa mensagem deveria ser mais repetida. Com certeza. Para que o povo possa entender. E algumas pessoas falam que essas mensagens são mensagens de alarmismo. Irmãos, se o navio está afundando, se as coisas estão acontecendo, se a água está entrando no barco, você fica em silêncio, você alarma. Não? Alarma. Se o ônibus que você está começa a pegar fogo, não tem aqueles sininhos, e ali você vai ficar calado, vendo aquilo pegando fogo, ou você vai alarmar? Como igreja, nós estamos vendo as chamas ser acesas, as coisas estão se avolumando. E como igreja, qual será as nossas mensagens? Nós somos o povo profético, o povo que Deus levantou para pregar a primeira, a segunda, a terceira mensagem angélica. Então, qual será a mensagem que nós vamos pregar? Ai, irmão Alex, é aquela mensagem que não incomoda ninguém. Não, temos que pregar a mensagem que incomoda. Você e eu temos que começar a incomodar. Incomodar no trabalho, incomodar dentro de casa, incomodarem. Porque nós estamos tendo tempo, mas não estamos aproveitando o tempo que Deus está nos dando. Verdade. Nós estamos vendo aqui que Deus permitirá que Satanás, irmãos, teve um momento, vou terminar em 1 minuto só, teve um momento na história que Deus ele permitiu que Satanás tocasse naquela pessoa, só recebeu uma ordem: não tire a vida dele. Irmão, você viu o que o inimigo ele fez com a vida de Jó? Nossa, sofreu muito. Jó, ele perdeu tudo em questão de um dia. E o bem mais precioso que ele tinha, Deus também permitiu. Eu até falei com uma pessoa: se Deus quisesse provar você e tirasse os seus filhos, para ele mostrar para o universo quanto você ama, você estaria pronta para esse momento? Não. Então, para esse momento que nunca houve, que vai ser dado permissão para o diabo atuar, vai ser dado permissão para o diabo atuar? Vai. Mas, irmão Alex, eu vou estar seguro, eu vou estar protegido. Você pode passar pela morte e não sabe ainda. A sua família pode passar pela morte na sua frente e você não sabe ainda. Os seus filhos podem passar na sua frente, podem passar pela morte na sua frente. Ou você nega Cristo Jesus, ou a gente mata. Mas isso não vai acontecer aqui no Brasil, porque não vai acontecer. Nós temos que estar prontos. Irmãos, nós já passamos do momento de clamar. Nós passamos nesse momento já. Alex, você falou da fome, né? Geral para o povo de Deus já está habituado com o jejum, porque quando vier esse período de fome, você incentivou o grupo a fazer jejum essa semana, né?
Amanhã vai ser o meu, em nome de Jesus. Então, se a gente já estiver se acostumando, vai passar com menos dificuldade por esses momentos. Então, se prepare. Na próxima quarta-feira eu vou trazer um pouco mais, a gente vai avançar um pouco mais. Amém. Quis fazer essa introdução, mas isso não é brincadeira. Talvez a igreja não está te avisando. Eu falo sempre para a Adriana, com minha esposa, vai ser individual. Eu não sei se eu vou estar do seu lado. Eu vou ter que estar preparado individualmente. Eu não sei se você vai estar do meu lado. Haverá uma crise estupenda. Famílias vão se abrir, cada um vai para um canto. Imagina você ter um filho jovem e se abre ali, você não vai, só vai ver seu filho quando Jesus voltar. Mas preparou ele para isso. Fez igual os pais de Daniel, preparei meu filho. Né? Porque a gente não sabe se os pais dele foram mortos lá, mas os pais de Daniel prepararam aquele jovem para aquele momento. Para aquele momento, Daniel foi enviado ali, irmãos, e fez uma grande diferença. Para esse momento nós estamos chamados, irmãos. A igreja primitiva, irmãos, depois da igreja que trabalhou de uma forma muito forte, a igreja de Martim Lutero, os reformadores, depois o bastão passou para a igreja primitiva, para a igreja, a nossa igreja adventista, e agora é o último momento, irmãos. Amém. A igreja dos pioneiros, a Ellen White fala que esses, os pioneiros, passou. E quem se levanta agora com o último bastão? Somos nós. Imagina se os pioneiros se levantassem hoje, todos os pioneiros da igreja, e eles contemplassem a igreja adventista no 7º dia de forma mundial. Imagina se a Ellen White levantasse hoje. Será que ela sorriria ou ela choraria amargamente? Nós temos que pensar sobre isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Na próxima quarta-feira, a gente vai fazer uma introdução voltada também a essa crise. E agora, falando um pouco mais de preparação. Tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, se isso é uma mensagem alarmista, então nós temos que pegar as pás do grande conflito e rasgar e jogar fora. Porque nós estamos vendo tudo se arrumando, Senhor. Verdade. A Romade chega a dizer que haverá uma apostasia ômega. Tenha compaixão, Senhor. E infelizmente a apostasia, o abandono da fé, já começou. Já começou, Senhor. As nossas igrejas, como elas estão sendo vistas aos teus santos olhos? Será que nesse momento, quando o Senhor contempla a igreja que o Senhor levantou, o Senhor contempla com grande alegria ou com tristeza no coração? Verdade. Quando Jesus se apresentou perante o Pai, dizendo: Pai, não solte os ventos ainda, foi pelo meu sangue. A irmã White descreve que isso que o Senhor Jesus fez foi pelo povo que guarda o sábado, pois não estavam preparados para a última advertência a dar ao mundo. Não estavam ainda. Tenha compaixão, Senhor. O Senhor ia soltar os ventos sem a igreja estar preparada. Ó Senhor, até quando nós vamos tentar tampar o sol da peneira e fingir que nós temos que não se santificar? Nós somos conhecedores da verdade, Deus. Verdade. Desperta em nós um espírito inabalável, Senhor. Desperta em nós um espírito, Pai, de coragem, de fervor, de determinação. Desperta em nós esse espírito, Senhor. Não deixe amanhã ser o mesmo dia que foi hoje para nós. Assim seja, Senhor. Que possamos fazer planos com o Senhor para salvar vidas e levar para o Teu reino, Deus. Quais são os planos que nós estamos fazendo? O que hoje está alegrando mais o nosso coração? Verdade. Ó Senhor, nos ajude. Nos salve de nós mesmos. Nosso coração é enganoso, Senhor. O Senhor tem uma igreja aqui na terra, não inferior a nenhuma outra, Verdade. mas superior na mensagem que foi dada a ela, Senhor. Se é para tomar uma decisão,
Que seja hoje, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o processo do batismo do Espírito Santo já esteja começando sobre a nossa vida, Pai. Ajude-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Reaviva a tua igreja de Marechal Hermes. Se o Senhor colocou nesse bairro, é porque ela tem uma missão para esse bairro. Amém. Seja com todas as famílias. Seja. As famílias estão sendo atacadas, Pai. As famílias da nossa igreja estão sendo atacadas. Tenha compaixão. Os nossos filhos estão sendo atacados. Os esposos, os maridos. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha. Salve a nossa família. Salve. Nos leve agora para casa. Na companhia de seus santos anjos. E nos dê uma noite abençoada, no restante de semana também. E que possamos estar aqui, Pai, no próximo sábado, para ouvirmos mais um pouco a tua palavra. Dessas vezes lhe pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos uma ótima noite na companhia de Jesus.